Olá, estamos novamente aqui no terceiro capítulo da nossa série Princípios de Vida no Espírito, o novo homem criado segundo Deus. No assunto anterior nós falamos sobre as duas condições de vida do homem, as duas escolhas que ele teve. Falamos sobre a escolha que ele fez pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não escolheu a árvore da vida para que vivesse eternamente. E sabemos das consequências que atingiram as três dimensões do homem. Atingiu seu espírito, que se apagou, a sua alma, que ficou no governo. E uma alma no governo é a escravidão do próprio corpo. E nós nos perguntamos, deixamos uma pergunta para você: como perdoar o homem com uma natureza corrompida pelo pecado? E é sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo e no próximo capítulo, sobre como restaurar o homem da sua natureza de pecado. Romanos, no capítulo 5, Paulo nos fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, e por isso todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir, Cristo. Como perdoar o homem com sua natureza corrompida pelo pecado? A graça e a misericórdia de Deus foram derramadas sobre o homem. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus foi a resposta de Deus aos homens, porque a autoridade foi dada aos homens foi dado o domínio para que ele dominasse sobre a natureza, sobre os animais, mas ele entregou esse domínio. O homem tinha domínio sobre tudo. Os céus é do Senhor, mas a terra é dos homens. E Jesus só teria legalidade para redimir o homem do pecado, se fazendo homem igualmente. E a Bíblia diz ali em Filipenses que ele não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou-se e foi encontrado em figura humana. Ele foi achado em semelhança de homem. Ele se esvaziou da sua deidade e ele assumiu uma forma de servo, sendo obediente. Jesus, como homem, satisfez todas as exigências da justiça de Deus, porque foi punido em Jesus o pecado dos homens. Por isso nós somos justificados e feitos justos em Jesus, não baseados numa justiça própria, não baseados numa justiça de lei, não baseados em justiça da força do nosso braço, mas na justiça de Cristo, que é mediante a fé. Quando nós aceitamos por fé aquilo que Ele fez, e isso se chama Evangelho. Boa nova, a boa nova de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo inteiro. O que é justificação? É ajustar-se,
é ser declarado justo, independente do que você fez ou do que você faz, mas por ser colocado em Cristo Jesus. Quando você é colocado em Cristo Jesus, você é declarado justo. Somos declarados justos e inseridos nesse processo da nova vida, nesse processo de edificação, nesse processo de santificação. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque está escrito: o meu justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Há 4 textos que falam sobre o viver por fé. Está lá em Abacuque capítulo 2, está ali em Efésios 3,11, está aqui em Romanos 1,17 e também em Hebreus 10,35. A importância de você viver por fé, porque o justo, o justificado, aquele que recebe a justificação, é aquele que vive por fé. Romanos, no capítulo 3, está escrito que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que é mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção entre judeus, gentios, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante essa redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, por sua graça, como uma propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas em Cristo Jesus nós fomos redimidos de todo o pecado, de toda a culpa, de toda a mácula que estava sobre nós. Romanos 8,3. A lei é incapaz de realizar a justificação. Não é por obras de lei, não é por obras de justiça própria. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne de Jesus o pecado. E muitos não se submeteram à justiça de Deus, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer uma justiça própria, a justiça da sua força, a justiça das obras, eles não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Todo aquele que procura fazer algo para ser merecedor dessa justificação, para ser merecedor dessa graça, eles não podem ser justificados, porque graça é favor não merecido. Somos justificados gratuitamente pela graça de Jesus, a graça que é derramada abundantemente sobre aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Nós não vivemos por lei, nós vivemos por fé e somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Paulo diz em Atos, capítulo 13, sobre a justificação, que é por meio de Cristo, que todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais nós não podemos ser justificados pela lei de Moisés. Não podemos ser justificados, porque ninguém pode cumprir a lei.
O único que cumpriu a lei integralmente foi Jesus. Ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. A lei e os profetas foram até João. Agora o reino de Deus é tomado por esforço. Paulo também fala em Gálatas que o homem não pode ser justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé nele, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém pode ser justificado. Então, para que serve a lei? A lei apenas serviu como um professor, como um aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados pela fé. Sim, a justiça que provém da fé. É o caso, no exemplo de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós, no nosso espírito renovado em Cristo, aguardamos a esperança dessa justiça. Quando você entra ali no capítulo 4 de Romanos, e nós podemos observar o exemplo da justificação pela fé através de Abraão, que o escritor diz assim, o apóstolo Paulo: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, porque nós não somos justificados por obras. Mas o que diz a Escritura? Diz que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça, porque nós cremos na justiça que provém da fé, e não na justiça que provém da lei, na justiça das obras que o homem pode fazer. Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, independente do que ele fez para isso, porque um outro fez no seu lugar. Esse outro é Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, porque todos os nossos pecados, os pecados do passado, do presente e do futuro, eles já foram imputados sobre Jesus. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como foi atribuída então? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E nós sabemos que a circuncisão é um sinal físico da promessa que Deus fez a Abraão. Não no regime da circuncisão, e sim quando da incircuncisão, quando ele era ainda incircunciso, quando ele não tinha sido marcado. Ele recebeu, então, o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que ele teve quando ainda nem pensava em circuncisão, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão.
o nosso pai, antes mesmo da circuncisão. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém de fé, para que seja segundo a graça, a abundante graça de Deus, a fim de que seja firme a promessa para toda a sua descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também aquele que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Abraão é o pai de todos os que creem. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também foi-lhe imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós vamos continuar esse assunto no 4º capítulo sobre justificação. Eu aguardo todos vocês. Até lá.